Então, na infância eu tinha uma referência e não sabia que tinha uma referência, né? Que era o meu tio. Eu tenho até hoje como referência Francisco Laranjal, que assim, eu acho um artista incrível. E na minha infância ele chegou a montar um ateliê lá em casa, em Eldorado, aqui na Serra. Enfim, depois foi para outros caminhos, né? E na década de 90, eu já morando aqui no bairro, aqui em Fio Rosa, eu, inspirado na onda do mangá, do anime, comecei a desenhar, inspirado naquele Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, essa coisa toda. E isso durou dos 12 aos 14 anos, não foi um período muito extenso assim. E com 18 anos eu fui servir o exército. O que aconteceu? Meu tio veio na casa do meu pai em Eldorado, minhas coisas estavam lá, e achou uma pasta com desenhos. Rapaz, esse cara fez uma coisa incrível. Ele foi lá no quartel, eu era muito alterado, eu estava detido, né, por indisciplina. E ele foi lá me visitar e falou: cara, eu estive lá na casa do seu pai, vi uma pasta com os desenhos seus. Pô, muito legal. Por que você não volta, cara? Porque agora você já está em outra fase, já está mais maduro, seu desenho vai amadurecer também. Demorou um tempinho, mas eu fiquei com isso na cabeça. E quando voltei, realmente, eu voltei com mais maturidade e comecei a assumir o papel de artista, assim, me identificar como artista e produzir, não constantemente, mas assim, com uma certa frequência. Como acho que a maioria das mulheres, né, que não é tradicional, que não nasceu no circo. Eu conheci um rapaz na minha cidade e ele morava lá, mas ele era circense, só que daí ele tinha parado do circo. E aí eu conheci ele, a gente começou a namorar. Quando tinha uns 2 meses, eu acredito que sim, que a gente estava namorando, passou um circo nessa mesma cidade e ele foi trabalhar no circo. Aí passou uns 2 meses ele no circo e aí ele me chamou para ir morar no circo. Isso foi em 1980, 1979, 1980, por aí. Aí eu fui morar com ele no circo. E aí daí para cá, a minha vida foi o circo. Viajei muito, muitos estados, lugares, muito. Eu acredito, né, que o circo ele nunca vai acabar, porque o circo ele é a mãe de todas as artes, você entendeu? Antigamente, sim, ele era mais difícil, ele não existia as lonas, as tendas que hoje existem, que antigamente era de pano. Muitos não tinham nem a cobertura, era só o pano de roda, né, que a gente falava no pano de roda. E hoje ele já tem a lona de plástico e tal, então ele não acaba. Por que o circo não vai acabar? Porque é a cultura antiga. E assim, o circo ele vai modernizando, ele vai andando, caminhando junto com a tecnologia, entendeu? Você vê que hoje você vai no circo que tem até ar-condicionado instalado, você entendeu? Tem televisão instalada, tem pis, entendeu? Então assim, não acaba porque o circo ele não ficou parado no tempo, digamos assim. Ele também se atualizou e está se atualizando. O processo criativo é pessoal, artista ou não artista, é uma coisa muito íntima. E para mim, o meu processo criativo ele se materializa, né, internamente com observação. Eu ando e gosto de participar muito de coletivos, de espaços onde tem pessoas que se movimentem e tem essa coisa efervescente de criar. Então, a cidade
E a vida urbana é muito inspiradora. O ônibus, o terminal, o município, as pessoas são inspiradoras. Então, o meu processo criativo ele vem de estalos do dia a dia. Como as pessoas vivem, o que elas estão pensando, como eu estou pensando, quais são as nossas dificuldades dentro da questão social e de relacionamentos amorosos, cotidiano. Então, o meu processo criativo, a minha inspiração vem do cotidiano e daquilo que a gente muitas vezes também tem um certo bloqueio dentro do dia a dia em expor, né, em se expressar. Então vem de uma necessidade de expressão, falar de dor, falar de amor, por mais que seja algo há tanto tempo, né, a dor e o amor são elementos que são atemporais, porém, por um certo preconceito de expor sentimentos, eles ficam incutidos. Mesmo que a gente viva a arte, criar e através da arte expressar o que a gente é algo que, né, tem que dar um passinho para trás e pensar às vezes, pensar o que os outros estão pensando em relação a isso, mesmo que muitas vezes todo mundo pense quase que o mesmo. Quando eu vi uma primeira mulher que me deu um estalo de inspiração para querer fazer aquilo, eu nem sei o nome dela, para te falar a verdade. Só sei que eu achei a imagem muito bonita, porque no dia a dia, a gente sempre vê a imagem do homem cantando, aquela luz, aquele encantamento, o endeusamento das pessoas por aquele personagem homem. E a primeira vez que eu vi uma mulher cantando, eu só lembro que foi uma artista de blues. Aquela luz batendo, um ventinho e aquele estar. Eu estou cantando com a minha voz, que é assim, por mais que eu não soubesse o que ela estivesse cantando, por mais que eu não soubesse o que era aquilo. Eu comecei em Vitória, ali no bairro Consolação, foi onde que eu conheci o break, né, o hip hop. Comecei na capoeira, estudava ali no Aristóteles Barbosa Leão, ali em Vitória. Conheci a capoeira, depois minha mãe falou que conheceu no Parque Moscoso, uns pessoal fazendo capoeira, só que não era capoeira, era break. E nisso eu achei bem legal, achei lá, eu via uns movimentos bem mais difíceis, uns movimentos diferentes. E gostei, e comecei a participar, como mais assistindo mesmo, né? Eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei, né? A ser praticante, participar de eventos. Foi daí que começou tudo. Aí eu comecei a treinar, eu indo para campeonatos de bairro, campeonatos nacionais. E sempre que eu ia para São Paulo, eu via os grafites nas ruas. Aí toda vez eu falava, quando eu chegar aqui no Espírito Santo, eu vou fazer grafite, eu vou aprender grafite, eu quero aprender grafite. Só que não tinha ninguém para aprender grafite. Aí eu falei assim, poxa, se eu não tomar iniciativa, eu não vou conseguir aprender. Eu era tão apaixonado que eu comecei a fazer do meu jeito. E naquela época não tinha comunicação, não tinha internet, não tinha essas coisas. Então o que eu fiz? Eu comecei a ver revista. Tinha uma revista que é chamada a revista Grafite, Rap Brasil Grafite, onde saía trechos desses grafites. Então a gente pegava e via os grafites e tentava reproduzir, tirar alguma ideia, eu ficava olhando como é que era feito, como era com spray, a gente nem trabalhava com spray ainda. E foi que a gente começou a dar início, eu mais algumas pessoas, eu mais duas pessoas, que foi o Ciborgue, foi o Chicão que começou com a gente, fazendo alguns muros da cidade, mas do nosso jeito, não tinha muita ideia, era mais para se expressar mesmo a coisa que estava dentro da gente e a gente nem sabia. Foi daí que começou a surgir o grafite no estado do Espírito Santo. Nessa época que começou a andar e os muros começaram a ser vistos na cidade, né? O que seria o desencanto? O desencanto seria encerrar essa ilusão que é construída no consciente coletivo de que a favela é apenas um lugar violento, insalubre, miserável. E não é nada disso que eu vivo aqui, entende? A violência ela existe, é um fato, tem que ser trabalhada. Inclusive por mim, eu acho que eu tenho
que eu posso ser uma ferramenta de transformação aqui na comunidade, mas o que eu vejo na periferia é outra coisa, é a criatividade, as amizades, as famílias se desenvolvendo. O que eu diria para a Lisândria de alguns anos e que eu digo para algumas Lisândrias que ainda existem é: você é maravilhosa. Tudo que você fez desde o início, desde a primeira escrita, é lindo. E o que a gente faz, que é verdadeiro, que é do nosso sentimento e da nossa realidade, da nossa verdade, é importante. Quando nós produzimos algum trabalho, temos alguma ação ou reação, não é só nossa. Então, eu acho assim, o circo, Gabriel, ele fortalece muito as periferias, porque se você analisar, você não viu falar que no circo tem alguma coisa errada. Ainda é um local de família, que vive as famílias. E para tirar também, que aquele tempo que você está no circo, que as pessoas estão ali no circo, eles estão livres de outras coisas. Eles estão ocupando a mente deles ali com o trapézio, com o palhaço, com o malabares. Então ele está focado naquilo ali, a mente dele saiu de coisa errada. Ele não tem tempo para isso. Na verdade, eu sou a realidade, eu moro na periferia, eu estou aqui no meu bairro, Jardim Carapina. É um dos lugares assim que da periferia aqui, é um dos lugares assim que tem muita violência, muita droga, muita diversidade, mas também tem muita coisa boa, tem muito projeto. Eu, especificamente, sou um professor de grafite, faço oficina de grafite, workshop de grafite, palestra de grafite, já fiz muita coisa. Então, quer dizer, hoje eu, uma pessoa que na escola, eu era muito bagunceiro, eu era visto como assim, não era um bom aluno, hoje eu sou chamado de professor. Eu não tenho faculdade, eu não me formei, mas eu sou chamado de professor. Através de quê? Do grafite, através da arte. Então eu sou a prova real que sim, é capaz de você conseguir vencer, conseguir trabalhar com grafite, com hip hop na sua comunidade através da arte.